Fala galera, Luiz Martins aqui para mais um episódio de 1 Quilo, podcast sobre treinamento físico e como esse treinamento muda a qualidade da sua vida. Cada dia eu falo uma coisa diferente. Tudo bem. Estou aqui com o Dani e com o doutor Rodrigo Ruas para mudar também o perfil. Opa! Só para ele poder introduzir o convidado. E o doutor. Sim, hein? Gostei da introdução. Bom, novamente, apresentando o nosso convidado de hoje, doutor Rodrigo Ruas, médico do esporte e do exercício, Boa. da medicina esportiva Santa Casa e ex-atleta de natação. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para estar aqui para falarmos sobre, hoje, esteroides anabólicos. E o doping de uma forma geral. E o doping de uma forma geral. Perfeito. Falaremos sobre esse assunto. Antes disso, começar com a nossa frase, né? Que o Luiz tá mega empolgado porque é uma frase básica dele e que ele não quis falar, então por isso ficou pra mim. Não é que eu não quis, é que eu quero ver você falando. Quem nasceu lagartixa nunca será jacaré. Então, vou passar a palavra primeiro pro doutor Rodrigo Rua, só pra ele dar um pouquinho de informação Falar um sobre feedback, ele, um histórico dele também. Legal, legal. trazer o histórico dele. Legal. E lembrando, já vou deixar aqui embaixo os comentários, o Instagram dele. Doutor.Rodrigo Ruas. Perfeito, DR, né? perfeito. Obrigado, Dani. Obrigado, Luizão. Prazer estar aqui com vocês. Olá aí, todos os nossos ouvintes, né? Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom, falar, né, um pouquinho de mim, só pra galera entender quem que tá falando aqui. Não tem como falar de mim sem falar esporte de exercício, né? Graças a Deus eu nasci num berço familiar bastante atlético, vamos dizer assim, né? A minha mãe dava aula de natação junto com minhas tias, as irmãs dela, lá no quintal da casa da minha avó, que meus avós construíram uma piscina lá. Então, assim, né? Virou uma escolinha de natação na casa da minha avó, e é claro que os filhos da professora vão nadar também, né? Então, eu tive muito meus filhos mais velhos como exemplos dentro do esporte, né? Na competição. E eu acabei abraçando esse mundo competitivo aí da natação, né? Ao qual eu tenho grandes lembranças e muita gratidão por ter me ensinado, ter me moldado completamente como ser humano, como pessoa aí, e ter me ensinado a passar pelos desafios da vida, né? Porque o esporte ele é muito mais derrota do que vitória, né? Então a gente consegue aprender, né? Como que você lida com a derrota, né? Ninguém te fala isso, ninguém te explica, te ensina, você precisa viver, né? Então... Tem coisa que a gente só aprende na experiência. Exatamente. E aí, depois de entrar na faculdade de medicina, não foi tão difícil escolher minha especialidade, porque sempre foi uma coisa extremamente parte da minha personalidade, né? Exercício, eu gostava de estudar estilo de vida, exercício, como que eu poderia modificar a forma que eu como e a suplementação para performar melhor. Então, era algo que era muito do meu dia a dia, né? Eu tinha prazer de estudar esse tipo de coisa. E aí, né, dentro da medicina, eu descobri a medicina esportiva, que é uma especialidade relativamente nova, como 2007, primeiro ano de residência, né, na Unifesp. Então nós ainda estamos construindo aí o caminho do que né, as pessoas até hoje não entendem muito bem, né, e como nós atuamos dentro... Achou que é só para atleta? Exatamente, acho que é só para primeiro o erro, né, o erro grave, não é só para atleta, para qualquer ser humano, né, porque todo mundo se movimenta e quer ter uma qualidade de vida melhor. E aí eu abracei, né, a medicina esportiva, que foi um tanto quanto natural pra mim, porque é algo que eu sempre gostei muito, falar de performance, de exercício, de estilo de vida e como conseguir orientar e ajudar as pessoas nesse caminho aí, né? Então, entrando no nosso assunto, começar um pouco trazendo informações sobre esteroides anabólicos androgênicos e história, né? Como que isso surgiu, como que isso apareceu, é um assunto que eu não conheço tanto, a gente ouve muito notícia, ouve falar e filmes, às vezes, que aparecem no doping, documentários, etc. Mas a gente não vai a fundo pesquisar e entender. Perfeito. Então vamos lá, Dani, vamos falar de história que pra gente entender o presente, a gente precisa entender um pouquinho do passado, né? Então assim, os primeiros registros de
de doping são de milhares de anos atrás, né? Então a gente teve Egito Antigo, Mesopotâmia, Grécia Antiga, né? Onde a galera fazia um misturado de chás e ervas e comia testículo de bode, de boi, acreditando que aquelas misturas poderiam ter uma influência em capacidades físicas. E na época, né? Até então, eles pensavam isso mais para critério de batalha, né? De guerra, né? Então, a história do esporte, ela tá intimamente relacionada com a história das guerras, né? Dos confrontos, né? Porque então o esporte ele acabou surgindo principalmente na Grécia Antiga, né? Se você vê as modalidades que eles tinham lá nos Jogos Olímpicos antigos, eram modalidades muito compatíveis com guerrear, né? Então é arco e flecha, é montagem a cavalo, é a corrida de sprint, é luta de espadas, né? Então o exercício e o esporte se desenvolveu junto com batalhas, confrontos, né? E o doping, ele, entre aspas, entra como uma luva nesse contexto de a galera querer ganhar do outro. Pô, eu preciso... Porque era sobrevivência, exatamente. Eu preciso ser mais apto fisicamente, quero ganhar do cara, eu quero sobreviver, né? Então, há muitos milhares de anos, a galera tenta formas de buscar melhorar a aptidão, seja através do movimento, do exercício ou qualquer outro tipo de recurso. Sim. Que aí a gente entra no tema de doping, né? Que é recursos externos, sejam farmacológicos ou não precisa ser farmacológico. Ergogênicos, né? Aparece então isso. É legal conceituar primeiro, né, esse termo aí, que é o tal do recurso ergogênico, né? Que é tudo que tem a capacidade de melhorar performance ou aptidão física. Não necessariamente é só uma substância, um suplemento, uma farmacologia, né? E não necessariamente é proibido. Por exemplo, a creatina é um recurso ergogênico. A gente sabe que ela consegue melhorar a resistência de força, melhorar a performance. E ela não é proibida, ela não é doping, né? Então, nós temos recursos ergogênicos lícitos e ilícitos em termos de códigos antidoping, vamos assim dizer, né? E aí, então, a gente passa por todo esse desenvolvimento de história do doping, Grécia Antiga, Roma Antiga, gladiadores também, os caras tomavam lá uma mistura de vinho com mel, né? Que eles faziam lá também achando que aquilo ia dar uma determinada energia. Até a modernidade, né? 1896 a gente tem a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Modernidade, lá em Atenas, né? Onde foi, né? O berço da Grécia, o berço das Olimpíadas Antigas. E a partir desse momento que a gente começa a falar mais de profissionalização do esporte, dos atletas, né? E usar isso como carreira mesmo, como profissão. E junto com isso, claro, né? O cara, a mulher, o cara, pô, eu quero melhorar, né? Então o que eu posso fazer para melhorar? E é claro que, como os seres humanos imperfeitos que somos, a galera acaba tentando buscar formas lícitas ou ilícitas, porque o cara quer ganhar, né? Ele quer ganhar e... O lícito e o ilícito faz parte da vida humana. Exatamente, né? E a gente... esporte na vida. Exatamente. E é importante a gente falar desse assunto de forma séria, né? Porque a galera tem muito tabu. Então, esse é um assunto que envolve aspectos morais, culturais, filosóficos e científicos, que, infelizmente, o científico é o que acaba ficando menos em evidência quando se fala desse assunto, porque é um assunto tabu, então é mais fácil só apontar dedo, julgar, etc. Julgar e não sei o que lá, do que a gente, vamos tentar entender como mas funciona, é uma coisa, né, que choca, mas, por exemplo, né, eu escutei isso há muito tempo atrás, e já até pegando o episódio que a gente fez da mulher, mas se o cara chega lá com uma receita de Durateston, né? Ele precisa ter toda a receitinha lá, saber de onde vem, mas a mulher compra um anticoncepcional naturalmente. Então. Sem nada. Então é um preconceito. Toda a substância farmacológica, todo remédio é uma droga, né? Exatamente. E como toda droga, a gente tem o uso e o mau uso, né? Uso indevido. E como toda droga, a gente tem efeitos esperados, efeitos benéficos e potenciais efeitos adversos, potenciais efeitos colaterais. Então, toda e qualquer decisão envolvendo saúde, a gente vai pesar sempre a balança do benefício versus o risco, né? Então... vou prescrever uma dipirona, um paracetamol, um analgésico simples. Pô, o benefício, nesse caso, é maior do que eu tô com dor, tô com febre. Pô, beleza, não tenho histórico de alergia, vou tomar minha dipirona, porque o benefício é maior que o risco e ponto. Mas tem risco de tomar dipirona? Tem, né? Tem reação alérgica grave, anafilática grave, tem reação de disfunção de medula óssea? Tem, mas a gente toma, porque a gente já estudou, tem uma margem de segurança e o benefício é maior que o risco, ponto. Então, eu vou usar dipirona com mais tranquilidade. E aí, pensando nisso, que a gente observa exatamente esses tabus que existem, né? Porque às vezes um monte de gente tá por aí tomando um monte de remédio pra saúde,
teoricamente, e acho um absurdo, de repente, uma pessoa fazer uma reposição hormonal ou qualquer coisa do tipo, porque... Ou mesmo usar... Às vezes tá precisando, velhinhão igual Exato. E aí acho um Então. absurdo falar assim, ai não, mas você tá tomando... E você tá lá com 12 caixas de remédio achando aquilo super normal, porque o remédio cuida de você. Então. É uma droga, né? Exatamente. É do Mas mesmo jeito. como o doutor falou, tudo é uma droga. Exatamente. E tudo tem seus efeitos esperados e seus efeitos colaterais, e isso tem que ser pesado. Perfeito, perfeito. Então, por exemplo, quando a gente fala de doping, a gente fala majoritariamente de esteroide anabólico, né? Que é o que todo mundo pensa na hora. Que é a classe que foi mais utilizada e estudada historicamente, né? Onde tudo começou com a testosterona, né? Década de 40, 50 aí foi quando isolaram ali a molécula, né, de testosterona. E a partir dali foram se criando vários derivados da testosterona, que são os esteroides anabólicos androgênicos. A gente tem diversos outros esteroides, né? O próprio cortisol, os análogos de cortisol, hidrocortisona, prednisona, são esteroides, né? O estradiol é um esteroide, né? São todas moléculas derivadas de uma molécula em comum, que é o colesterol, né? Por isso o erol no final. Então, os esteroides, eles vão ter várias propriedades. E nenhum remédio ou nenhuma substância na farmacologia vai ser 100% específica para alguma ação. Isso quer dizer que os esteroides podem ter efeitos parecidos ou similares entre si, de acordo com modificaçõezinhas, muitas vezes, muito sutis da molécula ali, propriamente dita, né? Mas então, onde tudo começou... na verdade, antes da testosterona, usavam-se muito as anfetaminas, né? Então... Século XIX, a galera fazia muito e apostava muito em corrida de cavalo, né? Então, a galera dava cocaína lá pros cavalos, outros derivados de anfetaminas, e viam que, os cavalos, né? Ficava loucão, corria mais rápido, performava melhor. Então, opa, né? Tem alguma coisa aqui. Tem essas caminhadas que tem Machu Picchu, que o pessoal mastiga folha de coca. Pra poder ajudar na questão de altitude, de respiração. Exatamente. Né? Porque você tá falando de drogas que são, a gente chama de simpático-miméticas, né? Que elas vão estimular o sistema simpático, que é aquele sistema de luta ou fuga, né? Então, o cara vai ficar adrenalizado literalmente, né? Pode ter uma resistência maior à fadiga, pode ter uma tolerância maior à dor, e consequentemente ele pode performar melhor, não necessariamente, né? Sim. Tudo depende de como o cara vai reagir, né? A própria cafeína, ela é um simpático estimulante, simpático mimético também liberado. A cafeína, inclusive, já foi proibida alguns anos atrás pela WADA, né? Que é a principal entidade que regula o doping no mundo inteiro. A cafeína já foi proibida, né? Porque viram que melhorava a performance e acreditava-se que poderia trazer danos à saúde. Hoje a gente entende que a cafeína tem uma margem de segurança grande ali, né? Você precisa de muita cafeína para ter realmente uma intoxicação, vamos assim dizer. Um efeito mais grave, porque ela tem esses efeitos todos de... A pessoa às vezes dorme mal, não sabe por quê, porque toma muito café durante o dia. Mas a cafeína é uma droga simpático-mimética, ergogênica, né? Então a gente tem... alguns poucos suplementos que tem um nível A. Você não acha que a gente fala, na alimentação. Então, nível A de evidência para melhora de performance, né? Os recursos ergogênicos são 5 suplementozinhos, né? Que é a betalanina, a creatina, a cafeína, o nitrato, né, que é ou extrato de beterraba, e o bicarbonato de sódio. Esse último é menos conhecido porque ele é muito pouco tolerável. A galera toma e fica... É difícil tomar. A galera toma e passa meio mal o gastrointestinal, o estômago fica meio... Que é o famoso eno, né? É o famoso eno, exatamente. Você fica meio inchadão e pode dar diarreia, dar gases, mas ele tá lá, né? Ele tá muito bem estudado, que a gente tem sim uma melhora de performance. Então são 5 suplementos com alto nível de evidência, são recursos ergogênicos, listos, né, em qualquer momento para atleta profissional ou amador, né? Sim. E com relação aos efeitos e possíveis riscos dos esteroides anabólicos? Então, aí a gente entra num capítulo importantíssimo, né? A gente não pode banalizar o risco. Evidentemente ele existe, a gente tem que falar dele de forma séria, trazer dados, bons estudos. E a gente está vivendo uma banalização do uso, né? A verdade é essa. A verdade é acho que o grande problema é esse uso desenfreado por praticante de academia. E exatamente pelo fato da gente estar... estético, né? Num momento do imediatismo. Então, as pessoas querem porque elas querem resultado rápido. Então, elas veem em algum lugar, ou ouvem alguém dizendo que ajuda, ou que qualquer coisa do tipo...
pesquisa no Google ou Sim. pergunta. E aí usa porque quer resultado rápido. Exatamente. E acha que só usar também, sem ter só outros usar, o cara vai cuidados. virar o Ronnie Coleman. Exatamente. É só porque toma Exatamente. injeçãozinha na mão. Agora virou Isso o é outra Ronnie coisa, Coleman. outro ponto que a gente também que Não eu quero é trazer, além assim. desses efeitos, O cara tem etc. que treinar, né? O uso puramente dele vai ajudar como... o efeito ele pode ser a favor ou contra, né? Se você não estimular... Sim. Basicamente é uma droga que vai aumentar a tua capacidade de trabalho, de realizar trabalho, né? Então, assim, ela isoladamente... Ele não cresce você. A gente até tem alguns estudos que mesmo sem a prática de exercício, alguns homens aumentaram o desenvolvimento de massa muscular. Homens. Mas, porém, tem o viés também do como eles avaliaram esse aumento de massa muscular, porque a água, ela pode ser aferida como tecido muscular também. Sim. 70% do tecido muscular é água, né? Então... Por isso que a composição da mulher muda bastante. Exatamente. A mulher tá o tempo inteiro mudando a composição de água do corpo, né? Mas a gente tava falando da banalização, que Sim. acaba vindo o quê? Dos parâmetros, né? Dos parâmetros, das expectativas e das comparações, né? Então o cara olha pro amiguinho do lado, olha pro blogueiro do Instagram, olha pra referência da academia, ou a mulher olha lá pra bonitona lá do Instagram e fala, pô, quero ter esse corpo também, né? Mas o que as pessoas não se perguntam é o que essa pessoa fez ou deixou de fazer pra poder ter esse corpo. Quantos anos de vida ou não. Será que ela consegue manter esse corpo? Às vezes é um corpo pra uma foto, um modelo, alguma coisa assim. O cara fez uma preparaçãozinha. Será que eu tô disposto a passar pelas mesmas coisas que essa pessoa passou para ter esse físico, né? Às vezes a pessoa treina 10, 15, 20 anos ali de uma forma séria, regrada, consistente. E claro, em muitos desses influencers tem um abuso considerável de esteroides anabólicos ou outras substâncias melhoradoras de performance, né? Então, não é nada simples você olhar para o lado e tentar... ter como meta um físico de uma outra pessoa. Geralmente isso é muito ruim para nossa saúde física e mental, né? A gente tem que se comparar com nós mesmos. Então, onde eu estava ontem, há um mês, há um ano, há 5 anos, né? E onde eu estou hoje? Então, isso é um parâmetro muito mais factível. A gente consegue ver tanto mudança na capacidade de exercício ou de realizar trabalho, quanto mudança estética mesmo, né? E você precisa se comparar com você mesmo. Esse é o primeiro passo para o tempo inteiro. Afinal, a gente sempre vai estar com nós mesmos o tempo inteiro. Não tem como você se separar. Não tem como fugir disso, né? Isso ajuda muito a gente não criar essa banalização, né? Então, a gente, até 10, 20 anos atrás, a gente tinha um perfil de usuário que hoje é bem diferente, né? Então, o perfil de usuário tradicionalmente era um homem, na faixa ali dos 15, 20 até uns 30, 35 anos, que acabava usando também de forma recreativa ou para benefício estético, né? Hoje, a gente, primeiro, tem muitas mulheres também utilizando, homens também, mas a idade foi muito mais para a direita. Então, a gente tem homens com idade mais avançada, mulheres jovens e mulheres também com idade mais avançada. Então, a gente não tá mais só nichado naquela molecada mais jovem, naquele cara que é mais inconsequente. A gente puxou também para adultos formados e teoricamente maduros. Exatamente. E a mulherada também. Então, hoje, não dá para precisar quantos % de homens versus mulheres, mas a gente estima aí que tá começando a empatar e talvez aí uns 50-50, né? Então a mulherada tá assim também fazendo uso, né? E a gente tem que prestar atenção quem é que tá usando, por que tá usando e tentar entender, né? Estudar. Quando a gente fala isso, a gente tá falando inclusive das pessoas que estão fazendo reposição hormonal ou não? Não, aqui a gente tá falando de uso recreativo ou performance, né? Que teoricamente são usos que não são permitidos por entidades, nem pela UADA, né, que é a Organização Oficial Antidoping Mundial, nem pelas especialidades das áreas da saúde, né? Não é necessário naquele momento da vida dele. Exatamente. Ter o uso disso. Mas, por outro lado, essas substâncias foram feitas para tratar condições de saúde, né? Então, inicialmente, a testosterona e os derivados da testosterona tinham indicações claras. Ainda tem, né? Mas então, por exemplo... Eram mais claras porque não tinha outros Exatamente. Então, para que a gente poderia usar a nível médico mesmo? Condições que debilitam muito
a composição corporal da pessoa. Que a queda hormonal vai debilitar tanto homens quanto mulheres e vai causar uma prejudicar de alguma forma a saúde daquela pessoa ou... Mas, por exemplo, ó, eu tô falando aqui até de condições rápidas, agudas, como, por exemplo, na medicina a gente chama de síndrome consumptiva. O que é isso? É todo tipo de doença que vai te definhar, entre aspas, que vai te consumir, né? Então, o câncer faz muito isso. Acidentes, às vezes o cara sofreu um baita de um acidente, um politrauma, ficou acamado 1, 2, 3 meses, então ele acabou com a massa muscular dele. Grandes queimados também, né? Então essa é uma indicação. Às vezes a pessoa que AVCzou, perdeu mobilidade, perdeu funcionalidade. A síndrome do idoso frágil, o idoso que não tá nem conseguindo levantar da cadeira, do vaso sanitário. Anemias graves, refratárias, né? Então já tá tentando tratar a causa de base, não tá conseguindo. Então são condições debilitantes, seja de forma rápida ou mais demorada ou mais longa, que de uma forma geral a gente indicava ou indica o uso de possíveis drogas esteroides anabólicas androgênicas. E claro, as deficiências hormonais propriamente ditas, né? Então, principalmente no homem, que é onde a gente tem maior literatura sobre reposição hormonal, aqui eu tô falando principalmente de testosterona, né? E a gente sabe que existe uma curva, que é uma curva em U, que a gente fala, que é quem tem pouco hormônio, pouca testosterona, tem maior risco cardiovascular, e quem tem muita também tem. Então, assim, a gente sabe que tratar um homem, por exemplo, que fez um diagnóstico de hipogonadismo, que não é um diagnóstico fácil, por quê? Porque eu preciso pelo menos de 2 amostras de exame de sangue mostrando uma testo baixa, né? Pelo menos uma semana de diferença. Mas, o mais importante, que é sinais e sintomas clínicos compatíveis com deficiência de testosterona. E por que é difícil fazer o diagnóstico? Porque muitas outras condições imitam um quadro de testosterona baixa. Então, o cara tá deprimido, o cara tá ansioso, o cara tá com hipotiroidismo, o cara tá diabético. Tudo isso pode imitar um quadro de testosterona baixa. Aquela coisa da percepção de esforço que vai... Exatamente. Então, muitas vezes, a galera quer atribuir todos os problemas da vida à testo baixa, mas não é bem assim, né? Inclusive, na maioria dos casos, a pessoa está com a testo baixa por causa de outras coisas, principalmente hábitos de vida. E alimentação. E alimentação, e sono, consumo de álcool, tabaco, exercício, falta de treinamento de força. Inclusive, a gente está vendo que ao longo dos anos, década após década, o nível médio de testosterona em homens jovens está caindo, né? Então, nós homens estamos ficando naturalmente mais hipogonáticos por conta de estilo de vida, por conta de tudo que está acontecendo no mundo, né? E também ouvi dizer que, e vi algumas menções de que excesso de tela e pornografia também acabam causando isso, né? Então, essa queda. Não sei se já tem estudo sobre isso ou se ainda estão caminhando nesse sentido. Eu não sei se tem relação de causa e efeito, mas provavelmente deve ter uma correlação, sim. Até porque a tela, ela vai prejudicar o sono, ela vai deixar o cara mais inativo. É a consequência de coisa. Mais inativo fisicamente, que por sua vez, com certeza, vai afetar a produção hormonal dele. Talvez não causa direta, mas uma causa indireta. Perfeito. Você coloca o cara aí num ano, quanto tempo ele fica parado no celular? Exatamente. É a mesma coisa, efeito inverso do treino. Você precisa fazer um pouquinho todo dia, né? Num ano é bastante. Então, assim, como eu estava falando, são drogas que têm a indicação clínica, né? Hoje em dia, por exemplo, a principal indicação provavelmente é realmente o hipogonadismo, que é a falta de produção seja por fatores primários, como o próprio estilo de vida que fez uma disfunção testicular, né, no homem, ou ovariana na mulher, mas na mulher a gente fala mais de estradiol, né, do que de testosterona. E aí esse cara, né, fiz o diagnóstico. Então, a gente está vendo em literatura, em estudos, que quando você trata uma pessoa que tinha realmente uma deficiência de testosterona, você melhora o marcador de saúde, tá? Então, é muito diferente a gente fazer uma reposição hormonal de um uso de performance ou o que a gente fala de suprafisiológico. Suprafisiológico é tudo que é níveis acima do que meu organismo precisaria ou necessitaria. Aí sim, suprafisiológico, a gente está falando de riscos aumentados, né? Esses riscos a gente pode dividir talvez em riscos mais agudos, mais rápidos, e riscos mais demorados, mais crônicos, né?
Os mais agudos, eles acabam envolvendo coisas mais externas. Pele, estética, acne, cabelo, próstata, clitóris, né? Então, teoricamente, esses não são os principais problemas quando a gente fala de saúde, né? Eles são problemas mais, entre aspas, secundários, né? Sim. Que a gente consegue... São os que aparecem primeiro, mas... Uhum. Na verdade, a gente até tem um grave que pode acontecer de forma mais rápida, né? Que são as tromboses, né? Porque a gente sabe que hormônios de uma forma geral, tanto a testosterona quanto o estradiol, eles podem aumentar fatores de coagulação. Então a gente coagula mais e fica mais predisposto a formar trombo. Então, transitoriamente, em questão de dias a semanas, a gente pode estar num risco maior de desenvolver uma trombose. Aí o problema é quando uma trombose, por exemplo, no coração, né, uma coronária, Sim. ferrou, o cara infarta, ou cerebral, que o cara tem um derrame ou um AVC, né? E pulmão também, né? Pulmão também, pode fazer um tromboembolismo pulmonar. Tromboembolismo pulmonar também, né? Então, esses são os riscos mais agudos, vamos dizer assim, né? E os crônicos, que são realmente os que a gente mais deveria prestar atenção e tomar cuidado, né? Por quê? Porque os esteroides anabólicos androgênicos, eles podem modular muito o nosso sistema cardiovascular. Então a gente já viu que, por exemplo, as artérias, elas ficam menos elásticas, elas ficam mais duras, mais rígidas. E o que isso acarreta? Aumento de pressão arterial, tá? Aumento também de formação de trombos, mas dessa vez eu tô falando de uma forma ao longo do tempo, não de uma forma rápida, né? Formação de trombo, piora do perfil lipídico, né? Então, o colesterol bom, entre aspas, que é o HDL, ele diminui. O colesterol ruim, também, entre aspas, que é o LDL, ele aumenta. Então, eu gero um estado que a gente chama de arteriosclerótico, que é, literalmente, a formação e inflamação das artérias, que aí pode juntar gordura, juntar um monte de coisa lá, células inflamatórias. Entope. Faz uma baita de uma inflamação, entope, e aí pode descolar e... num processo de cicatrização que realmente forma um trombão lá. E aí vira esse trombo que você falou, uma formação de trombo a longo prazo. Exatamente. Aí ferrou. Então, assim, o que a gente deveria muito alertar e olhar para é essa parte cardiovascular. Então, pressão arterial, glicemia, hemoglobina glicada, que é a média do açúcar nos últimos 3 meses no sangue, LDL, HDL... Tudo isso são marcadores absolutamente fundamentais pra gente saber se o cara vai tomar um negocinho observar e orientar a pessoa que faz uso, né? Que a gente também, como médicos, não deve chutar o cara do consultório, que infelizmente é uma coisa que acontece muito, né? O usuário não atendo, né? O cara usa esteroide. Não, né? Você tem que abraçar o cara, pô, vamos lá, vem cá, vamos tentar convencer do custo-benefício. Vamos lá, vamos entender por que você tá usando? Vamos entender... a real necessidade. Você tirou da sua cabeça? O que você fez? Vamos entender os seus parâmetros de comparação? Vamos entender como é que tá a tua saúde? Que, apesar do médico ou não, o cara vai poder comprar. Exatamente. Vamos entender. Porque o médico vai dar pra ele. Até hoje porque é fácil. Uhum. Hoje em dia parece fácil, né? Assim, a venda. O pessoal consegue... Uhum. A gente aparece... Antes teve uma época aí, quando eu era mais adolescente, que estavam usando aqueles de cavalo e etc. E deu um monte de notícia de morte. Então, na década de 50 e 60, que foi logo após a industrialização Não é a minha década. dos esteroides. Mas então, a galera ia nas farmácias e comprava que nem tic-tac, assim, de anabol, comprava lá, né? Porque até então não tinha muito estudo de segurança de risco e a galera... E até então era para usos médicos, né? Mas aí com a ascensão ali do bodybuilding, né? Então a Golden Era lá do bodybuilding, o Arnold e os caras todos lá, começou realmente a banalizar muito, né? O uso, a galera começou a usar de forma abusiva, descontrolada, e aí... E sem a necessidade, uma coisa é o atleta do bodybuilding. Exatamente. Que ele vai estar acompanhado pelo médico. Exatamente. Ele vai ter É meio que uma distorção dos medicamentos, às vezes, que já existem, né? Que como, por exemplo, eu vejo, não manjo disso, mas como tem acontecido com o Ozempic e Mounjaro, né? Sim. Que eles já são medicamentos testados, já são usados pra quem tem diabetes, se não me engano. E hoje em dia a pessoa quer usar pra emagrecer. Exatamente. Então é meio que uma distorção como aconteceu com a questão dos esteroides anabólicos. Perfeitamente. Hoje em dia a gente sabe, né, que a semaglutida, que é o Ozempic e o Wegovy, eles vendem sem receita, né? O que é, na minha opinião, bastante questionável, né? Porque, poxa, qual a seriedade de vender um negócio sem receita, né? Tipo, é feito para um tratamento.
Então a gente acaba dificultando. Qualquer um agora pode... A gente dificulta o acesso e a seriedade do uso de quem realmente precisa, de quem realmente tem indicação e tem necessidade, né? Que são os pré-diabéticos, diabéticos e os obesos, que a gente viu aí. A semaglutida entrou como uma droga completamente revolucionária no tratamento da... Ajudando muito. Com certeza. A gente viu que, pô, a médio e longo prazo, essa galera começou a infartar menos, começou a ter menos derrame, começou a ter menos doença renal. Então, assim, estamos falando de uma droga boa, eficaz, que tem riscos e benefícios, óbvio. Tá sendo mal usada. Que tá sendo mal usada. Banalizada. A galera quer tomar o Ozempic pro carnaval, a galera quer secar uns quilinhos. E, cara, não é por aí que funciona, né? Isso aí vai causar muito mais mau uso e risco do que benefício, né? Não é por aí, a gente sabe, né? Mas o esteroide, então, passou por essa fase de regulação das agências sanitárias, né? Depois do boom, né? De uso, de mau uso e de abuso. Então, começou, né? A FDA lá dos Estados Unidos, Anvisa, começou a tentar ter uma regulamentação, mas que essa regulamentação acabou passando por uma proibição, né? Então, criou-se o tabu, criou-se as crenças. Então, a gente deixou de estudar de uma forma mais séria, como qualquer outro remédio ou fármaco que a gente poderia estudar, né? Eu acho que isso é meio que acaba caminhando meio em resposta ao que acontece, né? Tá usando demais, tá tendo banalização, vamos entrar com algumas campanhas ou com algumas notícias mais fortes para ver se assusta a galera e diminui isso, então acaba se perdendo essa coisa do estudo, etc. Eu vejo meio como uma... Isso aí é mais ou menos política de combate às drogas, né? A gente historicamente lidou e lida muito mal com tentar fazer as pessoas pararem de usar. E a gente tá meio que repetindo as fórmulas, né? De como lidar com isso, que não é só, não, vamos proibir, vamos fazer campanha. É muito mais complexo. Casos e casos, né? O problema é a galera que quer usar para ter um resultado rápido. A gente tá falando de saúde pública, a gente tá falando de aspectos psicológicos, emocionais, comportamentais. É bem mais complexo de só falar que vai proibir, né? Sim. Então, a gente precisa estudar, entender, orientar de uma forma séria, não apológica, não totalmente demonizatória também, né? A gente precisa falar de forma séria, a gente precisa trazer dados, estudos, estatísticas, o que a gente tem de desfecho, em quanto tempo, né? Como é que funciona isso? Eu acho que também quando você demoniza demais, você acaba perdendo a oportunidade de poder orientar pessoas, porque daí do mesmo jeito que a pessoa que defende totalmente, a pessoa que ataca totalmente, elas acabam entrando num conflito direto e não dá nem espaço pra ter uma discussão. Então, por exemplo, você pegar, como você falou, entra um paciente lá que fala que tá usando, e aí você fala, não atendo, o cara vai falar, bom, então eu vou continuar fazendo isso sem orientação, sem ninguém conversar comigo, porque já tô sendo demonizado ou julgado por isso. Perfeito. E aí, quando você abre o espaço, fala, não, peraí, tudo bem, vamos lá, vamos entender o que você faz, por quê, porque isso. E se a gente não fizer desse jeito? E se você tirar isso daí, a gente tentar fazer isso de outra forma? Eu acho que você acaba conquistando uma conversa muito melhor e uma chance de repente, evitar um risco maior. É que às vezes pro atleta também, o atleta profissional, a rotina de treino dele é muito alta, né? E às vezes isso, com riscos da proibição, né? Não vamos ser claros aí, não vamos ficar tampando o sol com peneira. O risco mas pode ser um jeito do cara aguentar os treinos. Sim. Só sendo estratégia do treinador, do médico, do que é necessário ou não. Você pega um atleta profissional, o cara tá treinando 8 horas por dia enquanto a pessoa tá trabalhando. Entendeu? E como é que ele vai aguentar isso? Entra lesão, entra fadiga, entra uma série de coisas. Obviamente que isso aí vai cair como doping se o cara for pego na competição e é testado, enfim. Isso aí é a WADA que vai resolver o problema. Mas é uma estratégia. Aí muda o patamar, né? Pro cara que tá lá fazendo supino de 70 quilos e quer ficar trincado, né? Então. Aí o cara quer tomar injeção lá. Então entendeu? É o custo-benefício que você falou, né? Pro atleta, tem um risco? Tem um risco. Mas qual que é o custo-benefício pro atleta profissional? Ele vai colocar no papel lá aquilo, de ser pego ou não, de usar ou não. Não quer dizer que só porque ele tomou ele vai ganhar a Olimpíada. O retorno financeiro. Como ficou clichê, ele faz, como ficou até no cross, né? O cara faz 100 kg de snatch, mas também tomando bola. Então toma bola, eu pago. Vamos ver se você faz 100 kg de snatch. Aí, né? Não é assim, entendeu? Não é assim, né? Mas é tratado com preconceito porque hoje em dia, na atividade física, na prática de exercício físico, no wellness, né, no amador, tem muita gente que não é atleta treinando.
Sim. E aí ficou aquela coisa de banalizar, eu tomo mesmo, foda-se. Ou se não, eu sei se aqui só é assim porque toma bola. E às vezes o cara nem toma, porque vê um corpo bom, vê o cara treinado, não sabe o histórico da pessoa. Eu acho que é bom trazer esse ponto que você tá falando. 10 anos de treino, vê a menina fortona e fala, é assim com bola, né? A outra, não... mas eu treino todo dia e não melhoro, mas sai daqui e come uma bomba de chocolate. Né? É aquela coisa, né? Você pega o cara ou a mulher, não consegue nem agachar com o peso corporal. Não faz um supino com metade do peso corporal. Não tem um ano de treino. Baseline, né? Tem um ano de treino. Nunca fez um plano alimentar, uma dieta. Meu, até chegar na ponta do penhasco, né? Esquece, né? Tipo, tem tanta coisa antes na base que precisa ser ajustada. Exatamente. Que não é cortar caminho, não existe cortar caminho, né? Não existe cortar caminho. Então... É difícil falar isso, né? Porque hoje em dia, cara, todo mundo quer tudo rápido, né? Então, e aí a gente entra num debate de como o mercado de saúde está se comportando também, né? Porque se o cara chega pro médico ou pro outro profissional de saúde, ele ouve o que ele não quer, o cara vai... Ele vai no outro que fala, eu tenho uma viagem no final do ano, eu tenho que ficar com a barriga de tanquinho. Ele vai procurar alguém que vai falar o que ele quer ouvir, que vai prescrever o que ele quer e ele vai achar. Infelizmente, né? Então, é muito difícil você falar de uma forma séria e administrar isso. E administrar e pensar de fato na saúde do paciente ou do atleta a longo prazo, quando você tem um mercado absolutamente inflamado de todo mundo que faz um monte de besteira. Porque a galera quer, é o que a galera quer, né? É o imediatismo, é a rapidez, é a agilidade, é a facilidade. Principalmente envolvendo os amadores, né? O amador, então, o cara nem se fala, né? Porque o cara não tem experiência alguma de treino e vai usar uma droga que vai aumentar a capacidade dele de treinar e recuperar. O cara nem treina, ele vai aumentar o quê? Entendeu? Ele não tem nenhuma capacidade dele mesmo. Exatamente. Maior de se machucar, então, né? assim, poxa, 95% aí da galera que faz uso, com certeza deveria repensar. Porque não tá errando no básico, né? Assim, a gente não pode pular etapas em nenhum aspecto da vida, né? A gente precisa respeitar uma hierarquia e fazer o básico que funciona, né? O tal do 80-20, né? Você vai dedicar a maior parte do seu tempo ao que mais funciona e mais traz resultado, né? E ter isso desenhado na sua vida, né? Então, assim, beleza, vou treino 5 vezes por semana, treino 7 vezes por semana, como bem, me alimento, para depois ir buscar outros recursos que de repente você ache ou queira, ou buscar pelo menos informação sobre o assunto. Sim. Porque senão cai nisso que você falou, né? Do imediatismo. O cara quer cortar processo. Ninguém fica rico do dia pra noite. Sim. E quem ganha na loteria porque ficou rico do dia pra noite, a grande maioria perde, porque não sabe perde sustentar. tudo, exatamente. E é mais ou menos a mesma coisa. Não tinha base psicológica de comportamento pra administrar o dinheiro. Pra administrar o dinheiro. E é mais ou menos a mesma coisa que acontece. De repente o cara vai, usa... Aí ele para de usar, passa 2 meses, ele não tem mais nada daquilo que ele tinha, porque foi artificial. É o momentâneo, né? A maioria das pessoas, às vezes... Ele alugou o shape, né? Exatamente. É o que acaba acontecendo, né? Então, o que eu mais falo pra desconvencer as pessoas a usarem é falar, tá, cara... E depois? Como é que vai ser, né? Porque em algum momento você vai parar de usar. Ou você vai querer ficar com proteína. Vai ter que aumentar a dose. Entendeu? Aí e entra assim, cara, o teu corpo ele cria mecanismos de tolerância e depois que você para de usar, né? Pô, você vai ter um estado muito chato, cara. Teu corpo vai ficar com produções hormonais baixíssimas e ninguém quer passar por isso, né? Então, é por isso que é uma droga que ela não causa dependência química, porém ela pode causar dependência psicológica, porque a pessoa, ela para de usar e ela se sente horrível. O corpo meio que desaprende a fazer o que ele deveria fazer quando você entra com esses recursos. Mais ou menos. Também, né? Primeiro que quando o cara tá em dose suprafisiológica, o comportamento, o humor dele... muda. Então ele já começa a colocar a régua mais pra cima de tudo que ele consegue fazer. Ele fica mais confiante, ele fica... E no exercício, de fato, ele tem maior capacidade de realizar trabalho. Até porque ele tá olhando de uma forma... É o soro do Capitão América, né? Soro do Capitão América. A recuperação, isso pra mim. recuperação do cara vai estar a bala, milhão, né? Ele para de usar. Evidentemente que ele não só perde isso, como ele vai passar por uma fase que ele tava pior do que quando ele tava antes. Porque ele vai ficar... Não consigo, ele fica se julgando, né? Não consigo performar igual antes. Ele vai ficar hipogonático, e aí isso mexe com o psicológico, e ele fala, não, vou fazer mais um ciclinho, não sei o que lá. E aí é onde começa a dar problema, porque a pessoa começa a levar isso adiante por questões psicológicas, né? Comportamentais. Então, é aquela coisa, né? Antes de mais nada, o cara precisa ajustar a cabeça, ajustar as expectativas e
e viver pensando no longo prazo também, né? Importante. Por isso que quem nasceu lagartixa nunca vai ser Exato, jacaré. então, essa frase do começo foi ótima, né? Ela é meio jocosa, mas assim, é verdade, né? A gente tem capacidades Tem que genéticas. respeitar a genética. E assim, inevitavelmente, o que mais vai ditar o vencedor do não vencedor em termos de exercício de esporte é a carga genética, não tem como, né? Então, é o fator primordial para a gente conseguir chegar num patamar mais avançado. E, infelizmente, nós teremos organismos mais ou menos Aptos para certas coisas. para determinadas tarefas. Então, cara, infelizmente, se você não tem um biótipo, um físico, um metabolismo para ser um nadador de elite, você não vai ser um nadador de elite, cara. Você pode treinar o quanto você quiser, você vai melhorar. Isso é legal. A gente tem que valorizar a melhora. Mas se você quer ser um nadador de elite, talvez você tenha que pensar um pouquinho. A peneira vai puxando, né? Exato. Porque é aquilo que as pessoas sempre tinham, e a gente sempre fala isso, né? As pessoas tinham aquela impressão, a minha filha é baixa, vou colocar ela no basquete que ela vai crescer. Se eu colocar ela na ginástica, ela vai ficar pequena. E não é. A genética dela já é assim e se destacam aqueles que têm aquele determinado biotipo a seleção natural Então, assim, eu posso pôr minha filha pra nadar. Se ela não tiver um biotipo de uma pessoa que vai nadar, ela vai melhorar, mas ela não vai chegar ali nos tops porque ela não vai desenvolver um biotipo. E cada pessoa tem o seu aptidão, né? E é mais ou menos essa mesma coisa, né? Então, assim, só o uso funciona. Muito aquém do que seria esperado, né? Mas eu acho que é isso. A gente tem que nos conhecer, né? Todo mundo faz coisas melhores e piores, né? Eu acho que a nossa tarefa é mapear o que a gente é bom. O que você faz melhor que a maioria das pessoas, né? Então, cara, investe nisso. Às vezes você nem conhece essa atividade, né? Precisa, por isso que é importante na infância, na adolescência, a gente precisa experimentar as coisas, né? Então, isso aí já nos livra de muitas frustrações, né? Às vezes é um sonho do pai, da mãe ou de alguém que a pessoa tá tentando levar pra frente e você vê que não é exatamente onde ela é mais apta, assim, né? E no caso, na musculação em si, que é onde o pessoal tem mais esse, né, a fama, espera, tudo, ela é muito democrática, né? Porque você tem resultados estéticos, você tem resultados excelentes fazendo a musculação. Só que aí você fala, treino, ainda tô frango, minha perna não cresce, não sei o quê. E aí, dependendo do ambiente que tá, a falta de formação, ou não ir no médico do esporte, do exercício, para saber se você tem a genética para um câncer, né? O anabólico, ele vai aumentar o músculo, mas também vai aumentar os seus problemas também, né? Entendeu? Então, e aí a academia em si, normal, fica muito fácil, né? Muito romântico, você toma um negocinho ali e aí você treina melhor. E você, obviamente, se você já tá num ambiente que você tem estímulos, né? Do treinamento físico, e aí você vai lá, pegou lá, vamos fazer o clichê demais, o professor que tem aquele contatinho e traz a ampolinha, vai lá no banheiro dar uma injeção em você. Faz a cruz, canto superior e pumba, na sua bunda. Porra, uma vez por semana ali, num mês, o cara já tem um resultado legal. E aí, ferrou, né? O cara tá fazendo sozinho, não sabe se isso faz bem ou não pra ele. No momento... Não fez uma investigação. Não sabe o que o cara tem. E isso aí que você falou, o que ocorre muito também é uma coisa que a gente chama de efeito Hawthorne, que é o seguinte: quando eu sei que eu estou sendo observado, ou quando eu sei que eu estou usando alguma coisa que supostamente vai me gerar um efeito desejado, você estufa o peito. Eu acabo mudando outras coisas na minha vida, outros comportamentos e outros hábitos que, por sua vez, esses vão acabar sendo os principais responsáveis pra melhorar as coisas, pelo meu progresso. Então, você me dá um placebinho aí pra mim e fala, Rodrigão, esse negócio aqui aumenta a força, massa muscular. Agora é a hora, né? Vamos dedicar os tempos. E uma tapioquinha. Eu falo, beleza, agora é a hora então, né? Vou tomar aí um negócio que eu nem sei que é placebo e, eu começo a ter resultado. Por quê? Porque eu comecei a acreditar e modificar hábitos que eram ruins. Ou melhorar a qualidade do meu treino, melhorar a qualidade do meu sono. Agora agora eu aumento, agora eu quero carregar. Então, assim, às vezes as pessoas só precisam acreditar no básico, né? E se a gente der um placebo, a pessoa já vai melhorar pra caramba, entendeu? Porque ela não tá fazendo o básico. Porque ela deixou de fazer, saiu um pouco da zona de conforto. E aí chega num atleta, passa 20 anos treinando. Entendeu? Vai fazer o jogador de futebol, tá com dor no joelho, faz uma infiltração. Entendeu? É o trabalho do cara. Sim. Entendeu? Então não dá pra você se comparar a ele. Não dá. E discriminar o cara. Esses dias teve
um colega meu, né, que ele tava falando de treino de corrida, né? Ele falou, não, cara, porque eu tava vendo que os quenianos, eles mal fazem treino de musculação, e não sei o que lá, e os caras rodavam não sei quanto por dia ou por semana. Eu falo, cara... Você é queniano, velho? Não é Tipo, queniano. os caras nasceram pra fazer isso, mano. Os caras são uma escolinha disso, né? Tipo, não adianta tu ficar se comparando, Ele velho. sai da barriga correndo da mãe. Tipo, pô, vai fazer o teu fortalecimento, que senão tu vai te estrupiar. Não, o cara tem 40 anos, nunca treinou. Entendeu? Você vai arrebentar, você vai se arrebentar. Vai fazer o fortalecimento, esquece esse bate-papo furado aí. E é muito isso, né? Essa questão tanto da mídia social, como também de observar o outro que a gente falou no começo. Você não pode observar o outro. E ver se você não é o outro, você Sim. é você. Sim. Não vai adiantar, não, porque se ela come isso, ou faz o jejum disso, ou então corre sem tênis, ou levanta peso de ponta cabeça, com água na boca, né? Você não é. Sim. Então a gente precisa filtrar muito bem, né? O que a gente vai olhar, como a gente vai comparar e a informação que a gente vai tomar como verdade, né? Vamos assim dizer. E essa questão das lesões? Legal. Pra quem usa e acaba se lesionando. Tópico muito bom. Inclusive, a gente estuda bastante, vê na prática isso lá no grupo da Santa Casa, tanto da medicina esportiva quanto da traumatologia do esporte, que é essa questão, né, da lesão. Então, vamos lá. O que a galera ficava falando? Quem toma esteroide aumenta a força muscular, aumenta o músculo, mas os tendões, os ligamentos, eles não acompanham. Não é exatamente Sempre assim. ouvi isso. Não é exatamente assim. Isso não está totalmente errado, mas o que acontece principalmente é o seguinte. O esteroide anabólico, ele de fato vai ter uma ação primária no receptor androgênico lá dentro do músculo, né? Que vai aumentar a transcrição gênica, miofibrila, aumenta a área, o volume do músculo, a força, a potência, enfim. Principalmente por esse mecanismo intracelular, que a gente chama de genômico, tá? Mas ele também vai atuar em outros tecidos moles, como tendões, ligamentos, cartilagem, né? E o que acontece? O principal componente desses outros tecidos moles é o colágeno, tá? E o colágeno, ele exige que ele esteja numa determinada conformação, tipo, bonitinho, um embaixo do outro. Quando você pega o microscópio, você vê, parece umas ondinhas assim, bonitinha, um em cima do outro, uma embaixo do outro. Isso vai conferir uma elasticidade ao tecido, que é fundamental, ao mesmo tempo que resistência. Então, se o tecido ele tem uma boa elasticidade e um tecido que tem uma matriz boa, coladinha, rígida, ele vai ser um tecido bem resistente. O que a gente vê em usuários de esteroides, você pega essa mesma lâmina de um tendão, de um ligamento, e você pega, tipo, as fibras colágenas e elas estão toda bagunçadas, tudo bagunçado, tá um para um lado, um para o outro, um para cima, um para baixo. Então, o que acontece? É tipo a criança no quarto. Ele acaba perdendo essa capacidade de complacência, de deformação e de elasticidade. E aí sim, dá problema. Fica duro, né? Dá problema, porque é biomecânica, né? O nosso músculo acoplado ao esqueleto é física, né? Você tem lá um monte de vetor que vai estar atuando. E quando a força desse vetor que está no tendão do músculo, ela é maior do que a capacidade de resistir, por exemplo, porque ele está rígido, porque ele está duro, ele arrebenta, ele rompe. Então a gente vê muito descrito aumento de ruptura, principalmente de musculaturas do tórax, do membro superior, que é principalmente bíceps e peitoral, né? Então, supinão eu já vi várias vezes. Exatamente. Classicamente é na descida, né? Quando, na verdade, da transição da excêntrica para concêntrica, quando desce a barra e começa a subir a barra, que o cara arrebenta o peitoral, geralmente na porção external, né? Da origem proximal. E é o clássico, né? Bíceps também é bem comum. Né? E por que peitoral e bíceps? Isso é interessante, porque nós temos mais distribuição de receptores androgênicos nas musculaturas do tórax do que, por exemplo, nos membros inferiores. Tanto homem quanto mulher? Ou isso? Não. Mulher já é diferente. Mulher já é diferente. A mulher, ela tem mais receptores, por exemplo, estrogênicos concentrados em glúteos, coxas e quadris, o que acaba dando aquela adiposidade, aquela gordurinha adicional, e também um aspecto estético e muscular também da mulher, né? Então, a mulher costuma ser muito mais forte. Exatamente. De perna. A mulher costuma ter uma resistência muscular muito boa, de quadris, pra agachar, né? Às vezes é até comum você ver uma mulher agachando com peso parecido com o cara, né? Então, o androgênio ele acaba sendo mais presente,
principalmente no homem, na parte superior, nos membros superiores, né? E aí, quando a mulher usa também esteroide, ela acaba desenvolvendo mais também essa parte de membros superiores, né? Sim. Uhum. E também esse tipo de lesão também pode acontecer com a mulher. Com certeza. É mais raro em mulher, mas quando em uso de esteroide anabólico, pode acontecer também. Pode acontecer também, né? Uhum. Sim. E questão... eu acho que abordamos tudo. Mais alguma coisa que você acha? Às vezes, e tem GH também, né? Então, que é o pessoal... a gente não tem só hormônio esteroide anabólico. Se você pegar a lista da WADA lá, tem... até aspirina. Tem remédios, inclusive, Tem, né? Medicamentos, assim, que mais camuflam. comuns de- a lista da WADA, geralmente, ela tem 3 categorias. A categoria que é proibida ao longo do ano todo, seja em competição ou fora de competição. As categorias que somente são proibidas em período competitivo. E a terceira categoria que somente é proibida em modalidades específicas. Essa terceira categoria geralmente são os beta-bloqueadores, que é tipo propanolol, que eles são proibidos somente, por exemplo, em esportes que exigem uma coordenação motora muito fina. Tipo arco e flecha, tênis de mesa, esse tipo de coordenação bem... Pra não tremer. Para não tremer. Coração Tira baixa essas a coisas. frequência cardíaca. Aí a gente tem os banidos o ano todo, que envolve também os esteroides anabólicos, mas não só esteroides anabólicos. Como você falou agora, hormônios peptídicos, Sim. né? Que é o GH, insulina, IGF-1, derivados de GH, que eles não são hormônios derivados do colesterol, portanto não são esteroidais, e são chamados de peptídicos porque eles derivam de peptídeo, que é uma partículazinha da proteína. Então são hormônios proteicos, eles têm uma estrutura baseada em proteína, e eles têm... geralmente uma duração e permanência no organismo muito menor. Porque derivado peptídico, a gente elimina com maior rapidez. Sim. Então eles acabam sendo mais difíceis de serem detectados a nível de antidoping, tudo, né? Às vezes é coisa de 1-2 dias já tá fora do organismo para detecção. Claro, né? De acordo com os métodos que são usados. Tem métodos muito mais caros que conseguem ver muito mais tempo, mas as federações... Deixa uma sombrinha, né? O cara sabe... Mas as federações também não abrem mão desses métodos porque não teria como testar muita gente, que é muito caro, né? Sim. Mas... E aí é legal até a gente trazer o conceito da WADA, do que eles... Porque quando eles incluem ou não uma lista, uma substância dentro da categoria de doping, né? Eles colocam lá 3 categorias e eles falam que tem que preencher 2 das 3 categorias. Primeiro tópico a substância precisa trazer um ganho de performance, óbvio. Né? Senão não faria sentido estar ali. Exato. A segunda, a substância precisa trazer algum dano a curto ou a longo prazo pro utilizador, né? E a terceira a substância precisa ou pode ferir, eles chamam de espírito esportivo ou princípios do esporte. Roubando, né? Isso é bastante abstrato, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Cannabis, né? Maconha, né? Então, vamos pensar, beleza. Maconha pode trazer ganhos de performance? Depende. Depende de muitos fatores. Qual que é o ganho? Depende da modalidade, mas assim, pela minha experiência... Vai ficar relaxadão acho ali. mais fácil acabar piorando a performance do que melhorando. Mas enfim, o cannabis, né? Especificamente o THC, E tá o lá. cannabis está lá. Tá lá, o THC. O CBD isolado, não. O atleta profissional pode usar CBD isolado. Que tá? hoje em dia tem sido mais comum, né? Tem. Até como medicamento. Tem. A galera até tá prescrevendo pra algumas coisas, muitas delas off-label, fora de bula, né? Mas a galera prescreve pra insônia, pra algumas... Onde a gente tem mais estudos envolvendo cannabis é pra dores crônicas. Sim. Dores crônicas. Então, fibromialgia e outros tipos de dor crônica. Então, são condições neurológicas, principalmente, que tem alguns estudos bastante interessantes envolvendo cannabis. Ou CBD com THC, ou outros derivados, né? Porque o cannabis não é só CBD e THC. Tem uma dezena ali, algumas dezenas de isoformas ali, derivações, né? Então, por exemplo, cannabis tá lá, né? Então, beleza. Viola espírito esportivo? Pode ser, né? Dependendo do que você interpretar, né? Ganho de performance questionável, né? Talvez na recuperação, né? Talvez ali no sono, né? Faz dormir melhor. E
E trazer danos ao usuário, a gente tem principalmente documentações de questões mentais, né? De danos mentais. Transtornos esquizoafetivos. Às vezes o cara já tem uma predisposição a um transtorno bipolar. O cara usa ali, principalmente a médio e longo prazo, ele pode ser um gatilho, né? Ser um gatilho, piorar, desenvolver. Então, onde a gente mais tem documentação de riscos de cannabis é em transtornos mentais. Às vezes o cara... É paradoxal, porque a maconha teoricamente relaxa. Mas aí o cara pode desenvolver um transtorno de ansiedade. Transtorno de depressão, o cara que usa a longo prazo e de forma recorrente, né? Mas então é legal a gente ter esse conceito, né? Do quando uma substância pode ou não entrar na lista e por que ela entraria ou não. E dá pra ver que envolve muitos um debate sociológico, debate cultural, filosófico, né? E um deles é até, como você falou, não é claro, né? Sim, não é claro. Ele abre espaço para interpretações diversas. Tanto é que é ambíguo que toda hora tem listas entrando e saindo da lista, né? Porque... Saiu uma agora há pouco, eu acho, né? A própria cafeína, como eu falei, já entrou e saiu algumas vezes. Hoje ela já tá faz alguns anos fora da lista. O Aerolim, não sei se ainda tá na natação. Essa questão dos beta-2 agonistas, né? E a gente tem uma coisa que é interessante, que é a AUT, que é alteração para uso terapêutico. Então, evidentemente, se o atleta tem uma condição que necessite de usar alguma substância que está ali para a saúde dele, a gente tem como fazer um documento que vai permitir... Tipo o asmático, né? Exatamente. Tem que usar bombinha. Então... O time inteiro do país de natação tá usando bombinha, porque o time inteiro é asmático. Uma das medicações que mais traz polêmica é justamente os corticoides, né? Pode, não pode, qual via, né? Então, hoje em dia a gente proíbe em períodos competitivos as vias sistêmicas, né? Que é a via oral, via retal e a via intramuscular, né? Essas são proibidas, mas as outras vias, dependendo da dosagem... Okay. Pode usar, né? Aí fica aquela coisa, tá? Dependendo da dosagem, mas aí o tempo médio de permanência no organismo... Pode dar. Então, assim, a gente sempre tem que documentar muito bem... Focinho de porco. Exatamente. É tomada. A gente acaba... É difícil pro atleta profissional. Exatamente. Na dúvida, para o atleta profissional, não tome nada sem consultar o médico, né? Hoje em dia tem até um site que eu já vou lembrar o nome dele. É um site americano que você coloca lá o nome da droga e ele já dá certinho com a lista atualizada da UADA se pode ir em competição, fora de competição e se pode, até que dosagem pode usar e como. Eu não sei se é viagem minha, mas acho que a UADA tinha também uma lista de substituição, né? Ou são os médicos que têm uma lista, tipo, eu precisava tomar esse aqui, mas esse aqui não pode, então você pode tomar esse. Então, dentro da AUT, que é autorização para uso terapêutico, a UADA fala o seguinte, beleza, você quer usar uma coisa que é proibida, mas eles falam que as outras alternativas eficazes e viáveis dentro do mercado precisam ser tidas como preferências. Então, eu quero usar um corticoide X, mas tem uma outra medicação que não é proibida em nenhum momento, que também pode ser efetiva. Então isso vai meio que pro comitê ali do ADA. Às vezes eu mando um AUT pro cara pedindo pra usar tal droga, eles voltam, falam, não, porque já testou essa alternativa. Então é meio que existe um pseudo julgamento pra conseguir ter esse uso autorizado, né? Mas, por exemplo, eu já vi caso de atleta... E essa solicitação é feita antes. Na verdade, ela... Idealmente é feito de forma antecipada, porém ela pode ser feita de forma retroativa, depois do uso. Vou dar um exemplo. O cara tá lá numa competição internacional, enfim, uma competição profissional. Ficou doente. E ele ficou doente. Então, vou dar um exemplo bobo. Coloquei 500 ml de soro fisiológico na veia dele. Isso já é dope. Em competição, não pode haver mais, se não me engano, 150 a 200 ml de infusão na veia de nada, de nenhum tipo de líquido. Então, mas, peraí, né? O meu atleta tava com uma jeca, o cara tava com um puta de um quadro de diarreia, tava desidratado, eu precisei... entrar com isso. Aí nesse caso, se encacar alguma coisa, eu posso fazer uma UT retroativa. Retroativa. Né? Mas você tem que ter tudo documentado. Porque a integridade do atleta ainda é prioridade pela UADA também. Pela própria UADA. Com certeza. Os eventos é o risco, né? Sim, vai deixar o cara competir doente. A saúde do atleta, ela precisa ser priorizada, né? Então dá pra fazer uma UT retroativa sim. Dá pra fazer. E acho que é isso, então.
Mais alguma? O que eu ia perguntar era só com relação a esses... Você falou que tem esses esteroides anabólicos, por exemplo, que vem da testosterona. Tem outros que são diferentes, que são mais proteicos, GH. Os efeitos colaterais são iguais? São parecidos? Tem tanto efeito colateral quanto? São diferentes, né? São diferentes. O que a gente tem mais estudado e documentado são os efeitos colaterais dos esteroides anabólicos androgênicos, né? Que, como eu falei, os principais em termos de perigo são cardíacos, cardiovasculares, arteriais e cerebrais. E né? são os mais usados? São os mais usados. Os são mais baratos também, né? E, na verdade, cardiotoxicidade, esse é um efeito importantíssimo que eu esqueci de falar, que o coração é um músculo, né? Então, Sim. ele tem lá receptores androgênicos também. Então, o uso de esteroide em doses altas, a longo prazo, ele vai alterar a conformação do coração, né? Então, aquele coração que estava batendo de uma determinada forma, ele pode bater de uma forma menos harmônica e menos sincrônica. Isso é o que a gente chamaria, por exemplo, de uma insuficiência cardíaca num estágio mais inicial, mais precoce. Sim. E aí, se o cara usar muito por muito tempo, ele pode realmente evoluir para uma insuficiência cardíaca, né? O coração dele não consegue exercer a função de ejetar sangue de forma eficiente. Então, esse é um grande perigo também que a gente precisa monitorizar e orientar e ficar atento, que é a cardiotoxicidade, tá? Mas aí você falou da diferença de efeitos colaterais, por exemplo, para os hormônios peptídicos, né? Que não são esteroides, são hormônios proteicos. Eles agem através de vias diferentes. Então, a gente tem menos documentação dos peptídicos, né? Mas eu vou dar um exemplo. A insulina é um hormônio peptídico, né? E a insulina pode matar, né? A gente tem muito uso no bodybuilding, que os caras usam para aumentar volume muscular. Mas eu vou dar um exemplo. As drogas que mais matam, por exemplo, o fisiculturista, elas são os diuréticos, tá? Porque o cara pode fazer uma desidratação grave ou um distúrbio de condução do coração, arritmia grave, PCR, né? Parada cardiorrespiratória. Diuréticos, insulina, por quê? Porque o cara faz uma hipoglicemia grave e morre, né? Isso é rápido, tá? Então, essas drogas que eu tô falando, elas matam e matam rápido. Diurético, insulina, termogênicos, né? Então, hormônio tiroidiano, os clenbuterol, que são beta-agonistas, elas também podem fazer uma sobrecarga cardíaca grande, o coração fica batendo muito rápido e começa a bater de forma maluca. Faz uma arritmia. Faz uma arritmia ventricular e bum. Dá uma hora fecha e o sangue não passa. O cara cai duro. Então, o bodybuilder, por exemplo, que mais mata ele são essas drogas. Diurético, insulina e termogênicos / hormônios tiroidianos, tá? O esteroide anabólico, por exemplo, ele vai matar, mas é mais a longo prazo, não é curto prazo. Esses são mais pancados. Esses são mais pancados. Tomou errado, ou exagerou, ou sei lá o que tem acontecido. Sim, com certeza. Vai visitar. Olha lá, tá vendo? Não pode tomar pré-treino, mas pode tomar um Durateston. Não é bem assim, né? Não é bem assim, né? É mais barato que o whey do Não é bem assim. Mas o que a Dani tinha perguntado, né? Peptídico, né? GH. Então... Não, mas é pela performance deles também, né? Porque tem que... O bodybuilder, né? Ele tem que esculpir o corpo, tem que ter menos líquido, tem que estar colado a pele no músculo. E o preparo ali na hora da competição, que é onde o bicho pega, né? No bodybuilding você tem duas categorias, né? Você tem a categoria com agora esteroide e a categoria sem esteroide. Não, sempre foi... Não sei, posso estar falando besteira, mas entra criticando aí na internet, mas agora que surgiu os limpos, né, que é uma categoria, mas antes nunca foi, né, nunca foi proibido. Eu não sei desde quando existe a Liga Natural, mas eu sei que existe uma Liga de Fisiculturismo Natural. E é nova. Nos Estados Unidos ela é razoavelmente bem mais popular. Hein? Os caras são grandes, natural. Então, mas é aquela coisa também, né? Você fala, whey vegetariano. Tem antidoping, mas é aquela coisa lá, né? Então, assim... que é uma realidade dos esportes amadores, é caro, né? Isso que as pessoas envolvidas no esporte é caro. Então, assim, né? Você pode fazer para inglês ver, né? Então, assim, vamos falar na realidade. Às vezes você pode fazer para inglês ver. Não vamos citar nada de esportes que eu também não sei para falar com sério, mas assim, eu estou contratando um médico do esporte, o Dr. Rodrigo Ruas, é um médico do esporte, porque ele vai acompanhar, né, a saúde dos atletas. Agora, se você está atendendo um por um, é outra história. Eu contratei você, entendeu? O que vai ser pego ali naquele esporte? Os caras, né, vai lá, tá pegando maconha, aí ninguém fuma maconha, então tá todo mundo limpo, entendeu? Então é um custo alto.
né? Obviamente que você fala de Olimpíada, você fala de outros, os caras, atleta profissional, né? Que envolve o cara é testado ali, de surpresa, toda hora. O cara, a gente vai lá na hora, ó. É agora, mija no potinho aqui, é rapidão na minha frente. É uma outra história. Agora, todos os esportes do mundo, né? É um custo alto. Sim. E você falando até me lembrou, eu vi um estudo recente que ele basicamente era um questionário anônimo, né, de atletas olímpicos, eu não lembro a data, mas era acho que em torno de 2010, que eles basicamente respondiam quem já tinha feito uso de algum recurso ergogênico ilícito em alguma vez na vida. E assim, o resultado foi bastante 105%. surpreendente. Se não me engano, era em torno de 40% tinham respondido sim. Né? Então, assim, mais de um terço dos participantes. Não dá pra gente precisar isso, né? Mas o fato é que é uma realidade. E o outro cara pode até ter mentido também. Exatamente. O fato é que é uma realidade e a gente precisa saber falar sobre isso, saber orientar. Não faltaram escândalos, né? Na mídia, até aquele documentário lá da Rússia, o Ícaros, lá em 2014, que toda... um monte de gente do próprio governo russo envolvida, né, nas amostras de urina para adulterar, e aí teve a sanção, né, que a Rússia até não estava competindo mais como Rússia. Até hoje eu acho que não está ainda. Na última Olimpíada também tinha bandeira neutra. Mas é porque teve novamente, né, esse doping aí. Foram vários esportes, alguns esportes sei que o atletismo assim, o fato é que é o seguinte, né, você vai envolver dinheiro com o ser humano, você vai ter esquema. Alguma coisinha. Você vai ter esquema. Então, assim, a gente não pode agir como criança e falar que não existe, porque existe. O mundo é rosa, né? Mas também não pode falar que todo mundo que tá lá é porque usou alguma coisa. Exatamente. Eu acho que a maioria generalizar pelos dois lados. Não, e a maioria não tá lá porque usou alguma coisa. Exatamente. Tá lá porque se ferrou muitos anos da vida, se dedicando bastante coisa. E até os bodybuilding, o cara não é gigantesco ali porque tomou alguma coisa. Não? O cara se fudeu muito pra tá lá e o cara tem aquele shapeão lá. O Schwarzenegger, é tão fácil ser o Schwarzenegger, né? Tomar uma injeção, você tá lá. E é isso. Porra, o cara até governador virou, meu amigo. A gente tem que olhar pro trabalho do atleta e se inspirar no comportamento e nas ações. Falar, olha só, cara, olha o tanto que esse cara se dedica, como ele é disciplinado, como ele é focado e como ele vence uma etapa após a outra, né? Essa é a maior lição de qualquer atleta, né? Não, e a medicina tá aí para ajudar a gente na saúde do ser humano e também, o trabalho do atleta. Sim. Se tem a medicina esportiva, se tem um cara acompanhando, eu acho que tem muita coisa assim, né? Tá naquela polêmica do cara libera pra todo mundo, não sei o quê, mas aconteceu na natação, por exemplo, das roupas, os trajes, aí proibiram os trajes, aí começou a colocar regra, tava voando os caras nadando, beleza, mas, Mas eu acho que até hoje você passar Cielão tá aí com 100 livres aí até hoje, lá, né? Cadê a galera? Coloca a roupa dele ali pra ver se você faz. Não faz, cara. Eu acho que mesmo assim, partir pra essa coisa de libera geral, também não é o caminho. Porque aí tem que ter uma regulamentação, porque a regra de você, a integridade do atleta é importante. Com certeza. Né? Senão vira uma grande anarquia, né? Todo mundo, cada um faz o que quiser e acabou, né? Exato. Já teve tanto país aí que testou liberação de droga e não deu certo? Exatamente. A liberação em excesso também deixa as pessoas, então tá bom, eu posso fazer o que quiser, liberado. Sim, exatamente. Que é o que a gente fala do álcool, por exemplo. O álcool é uma droga que é liberada. Exatamente. Quanto problema não dá por aí, sendo liberada? E é curioso, né? Teve um estudo britânico que eles categorizaram as principais drogas recreativas, né? Que a galera usa, né? De uma forma geral. E eles tentaram quantificar os danos para a saúde da pessoa, para a família, dano social, dano econômico, né? E eles testaram, se não me engano, 20 drogas, né? E o álcool, ele tava no top 3, se não me engano. Ele tava muito, lá em cima, na frente de... E ninguém fala mal. Na frente de cocaína, na frente de, enfim, anfetaminas. E assim, a gente tá aí, né? Todo mundo, fim de semana, tá com a lata na mão e entendeu? Então, é aquela coisa, né? Às vezes pau que bate em Chico não bate em Francisco, né? Exatamente. Então... Não, é aquela coisa do pessoal se preocupar, né? Esses dias aí, há um mês atrás, veio um cara pedir informação lá na academia. E aí o cara foi lá, tava meio estranhão o cara, né? Tava desconfiado com alguma coisa. Mas o cara começou a pedir informação, mas aí começou a falar boa e velha história. Mas isso aí não machuca? Será que eu tenho que me preocupar com a minha saúde? Porque eu vejo gente que fala que não sei o quê. Aí a bom e velha história de tentar convencer, veja bem,
né? Não é isso, assim, o carro que dirige não mata as pessoas, quem dirige, né? Aí o cara deu uma saída, assim, pra porta, achei estranho, o cara conversando comigo deu uma saída. Aí o cara ficou na calçada pedindo informação, eu acendi um cigarro. Eita, Aí eu falei, tá tranquilo, você tá se preocupando bastante com a sua saúde, o supino vai te machucar, mas tá fumando aí. Todos têm o seu grau de hipocrisia. Né? Exatamente. Mas exato, eu acho que é isso que a gente observa muito. O falso moralismo no sentido, eu me preocupo com a minha saúde, mas o cara tá fumando. É ficar preocupado com essa análise mesmo, da saúde. O que é saúde pra você? Então você toma um monte de remédio e acha que correr na rua não é saudável porque eu posso tropeçar e cair. Exatamente. Peraí, você tá sentado no sofá de casa também não é saudável. Então é achar essa medida da sua preocupação com a saúde e defender ela, né? Acende 3 cigarros na boca e sai falando que crossfit machuca ou que o esporte é ruim. Porque você exagera em treinar. Sim. Nossa, calma aí. É muito treino na sua vida. A vida é uma grande escolha de riscos, né? Quais riscos você vai estar apto a tomar ou não, né? E a gente tem que colocar na balança o que vale a pena e o que não vale, né? Porque tudo vai ter um potencial risco envolvido. E tudo bem você mudar também de opinião. Falar, eu achava que isso era mais arriscado, isso menos. E vai, muda e faz outra coisa e achava esporte, mas percebi que ficar no sofá é muito pior. Isso aí. Sim. E nunca você vai se arrepender de ter feito algum esporte. Com certeza, essa saúde você não vai. Com certeza. É o conselho que a gente sempre vai continuar dando. E a galera, exatamente, tem que entender isso, que a maioria é praticante de uma atividade física. Sim. O esporte ali é recreativo. A maioria das pessoas não um esporte recreativo, não ganha vida. Sim. Não deve nada pra ninguém. Tem que fazer porque gosta, fazer porque acha que é importante. E tem que se comparar E o esporte fica com um termômetro pra você ser motivado a fazer outras coisas. Com certeza. Se não tiver um esporte competitivo, eu mesmo não vou fazer exercício físico. Se não estiver competindo alguma coisa, eu só vou treinar alguma coisa a mais, eu tô tomando um pau. Não, então eu tenho que treinar pra não perder. Né? Vamos correr atrás. Aí vai. Tem gente que é assim, tem gente que quer só treinar por treinar e nunca quer competir e nunca quer fazer nada. Então vai fazer, também. E tá ok. Sim, preparação física, vai lá e faz. Com certeza. O movimento sempre será suportado e orientado para que as pessoas o façam. Né? E aí, se você quiser agora, pra finalizar, trazer mais algum recado especificamente sobre... Na consultinha, assim, acima... Até quando que eu posso passar lá? Tô com 45. Com 45 aí já. Com 45, tô esperando 60 mil cair, mas em relação... com sono, perdendo massa muscular, tô precisando, né? Sono ele tá mesmo, ele precisa regular esse sono, meu Deus do céu. É que é de família, eu gosto de dormir à tarde. É bom uma sonequinha. Dá uma sonequinha, dá uma revigorada. Mas o recado que você tem pra deixar pro pessoal sobre esse assunto que a gente já falou que é tabu, já falou que é... Mas como médico, o que você diria aí pra galera? Bom, vamos lá. Acho que a primeira e principal dica é, na dúvida, não faça, não se envolva. E muito menos sozinho. E muito menos sozinho, né? Então, assim, filtra as informações que chegam pra você, não vai ficar fazendo coisa de orelhada, de amigo, de colega, de coach, né? Então, filtra as informações que chegam pra você. Tenha um parâmetro de comparação viável, né? Para de achar que do dia pra noite vai atingir um físico, nossa, monstruoso, né? Então... tenha pequenas metas que você consiga atingir. Veja onde você estava ontem, a nível de força, a nível de medidas corporais, né? Pequenos progressos devem ser valorizados. Para de ficar se comparando com blogueiro, com blogueira. Isso pode ser muito danoso para sua saúde mental e também para suas escolhas e decisões. Tenha parâmetros viáveis. Esteja melhor do que você estava ontem e, principalmente, foque no básico. Se você está errando no básico, você já errou em tudo, né? Então, reveja as suas bases, né? Os seus pilares aí de exercício, que é um treino periodizado, um treino com uma sobrecarga progressiva, um sono que tá legal, em quantidade e em qualidade, uma hidratação que tá boa, controle de estresse e saúde mental e uma nutrição, claro, uma alimentação que esteja entregando para o organismo que você precisa. Rô, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por ter aceitado o convite. Temos muito mais temas para trabalhar. Opa! Juntos, o pessoal pode pedir temas e coisas para... Estamos abertos a sugestões. Aqui, pra gente poder debater, conversar. E lembrem-se, não existe atalhos para nada. Tudo exige um processo e
A diferença É 1 entre quilo só, aumenta 1 quilo ou por dia. perder está nesse 1 quilo. 1 quilo por dia já te faz Só vou melhor. segurar minha receita aqui já e a gente já vai. Perfeito, galera. Muito obrigado aí, Luiz e Dani. Obrigado a todo mundo aí que acompanhou. Obrigado, tchau, tchau.